Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. Hoje é 4 de novembro de 2018, dia da prova de redação do Enem. Eu não poderia deixar vocês irem fazer a prova sem a minha bênção e o meu desejo de boa sorte e 5 passos coringas para vocês seguirem e estruturarem e escreverem uma redação nota 1000. Porque sim, é possível. Se você acompanhou o Canal Inteligente, estudou, discutiu o tema junto comigo, vai tirar nota 1000? Sim. É capaz de tirar nota 1000? Sim. Todos os anos novos alunos tiram nota 1000. Por que esse ano não pode ser você, não é mesmo? Você é capaz, se você está aqui assistindo esse vídeo dando like, é capaz. Sim. Você vai, quando estiver lá na prova, invoca a professora, dá uma luz aí, que eu vou estar emanando energias positivas para vocês e também vou fazer a prova. Passo número 1, prestem atenção. Assim que você abrir a prova, não precisa decorar nada, é uma sequência lógica de ações, de passos. Passo número 1, abriu a prova, vai ler o tema da redação, certo? O mais importante desse passo é você interpretar o tema. Isso te ajuda na competência 2, 3 e 4. Na 2, principalmente, porque ela leva em consideração exatamente o entendimento do tema e quão vasto é o seu repertório para abordar aquela temática, tá? Mas qual é o passo número 1? Quando você lê o tema, você vai sublinhar o assunto e circular a palavra-chave, certo? Então, por exemplo, se o tema for os desafios de ser idoso no Brasil no século XXI, o tema poderia ser sobre crianças, sobre animais, mas é sobre os idosos. Então, o assunto da sua redação é sobre idosos, mas tem uma palavra-chave nesse tema que eu acho que vocês já vão saber qual é, que é a palavra desafios. Então, o direcionamento do seu texto vai partir da palavra desafios. Ok? Lê o tema, circula o assunto e sublinha a palavra-chave, tá bom? Inclusive, ambas vão precisar aparecer no seu texto para você mostrar para o corretor que sabe fazer as retomadas do jeito certo. E lembrem-se de utilizar sinônimos, certo? Ou pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e pronomes relativos também te ajudam bastante. Passo número 1, interpretar bem o tema, circular o assunto e sublinhar a palavra-chave, que vai te ajudar a direcionar. Então, guarda aí, desafios. Pode ser também caminhos, cada redação tem uma palavra-chave diferente. Persistência também já foi uma palavra-chave, então você percebia que vinha ali um aspecto histórico, né, que estava persistindo. O passo número 2, prestem atenção, é importante, porque vocês normalmente não costumam fazer isso, então não estão estimulando ali o seu senso crítico. Você vai se fazer questionamentos acerca do assunto. Então pare e pensa assim: idosos, né? Desafios dos idosos. Então, quais são os desafios que os idosos enfrentam hoje no Brasil? Eles têm garantia de saúde? Eles têm os direitos garantidos? A aposentadoria é o suficiente? Eles têm atividade de lazer? Eles são bem cuidados? Eles sofrem abandonos? Como é que eu enxergo hoje os idosos no Brasil? A gente sabe que existe o Estatuto do Idoso, certo? E tem direitos básicos garantidos ali. Inclusive, já é repertório para você o Estatuto do Idoso, tá bom? Então, começa a se fazer questionamentos e veja como é que você enxerga os idosos hoje no Brasil. Eles têm vagas reservadas nos ônibus, nas filas exclusivas, mas são respeitadas? Você tem que pensar tudo isso para te ajudar a desenvolver o teu texto, ou seja, faça questionamentos acerca do assunto utilizando a palavra-chave, tá bom? Esse é o passo número 2. O passo número 3 é você enumerar tudo o que você sabe, apontar mesmo tudo que você sabe acerca do assunto, tudo que você lembrar. Alusão histórica, fato, lei, no caso do Estatuto do Idoso, quase que não sai, o Estatuto do Idoso. Sai enumerando tudo que você lembra acerca dos idosos, as vagas exclusivas que eles têm direito, as filas exclusivas, atendimento preferencial e se isso é respeitado, se isso não é respeitado, aponta tudo que você lembra acerca do assunto, certo? Porque isso vai te ajudar no passo 4, que é a etapa de estruturação. Por quê? A partir do que você tem de conteúdo, você estrutura o seu texto. Esse é o passo 4, que é o passo da estruturação, certo? Então, ó, leu o tema, destrinchou o tema, se fez questionamentos, passo 2, para começar a pensar criticamente no assunto. Passo 3, enumera tudo que você sabe sobre o assunto. Passo 4, vamos estruturar. Então, você vai escolher 2 questões acerca do assunto. Vocês conhecem a minha estrutura e essa é a estrutura básica. 2 questões acerca do assunto, certo? Para você abordar
mudar. Então, a minha questão 1, por exemplo, seria a questão da falta de garantia do direito, e aí eu já teria o argumento para isso, que seria o Estatuto do Idoso, que ele tem direito garantido, mas o Estado não cumpre, e aí eu focaria na questão da saúde. E a minha outra questão, ou seja, o meu outro parágrafo do desenvolvimento, eu escolheria a questão do abandono familiar, e também levaria em consideração a parte social, que a sociedade ignora um pouco os idosos, certo? Mas você pode escolher outras questões, como por exemplo, eles no mercado de trabalho, que eles são ou subutilizados ou não, o mercado de trabalho, as empresas não querem idosos trabalhando porque subjugam o trabalho deles, acham que eles não são capazes. Você pode abordar por vários vieses, certo? Esses seriam os meus 2. E a partir disso, eu escolheria os meus argumentos. Então, dentro do passo 4, você vai estruturar seu texto. Cria sua tese. Eu escolhi as minhas questões. Baseado nas questões que eu escolhi, eu já vou estruturar minha tese. Porque, bom, eu já defini as questões, fica mais fácil escrever a tese, tá? Então, define a tua tese utilizando as suas 2 questões. Você vai definir questão 1 para o desenvolvimento 1, questão 2 para o desenvolvimento 2 e a partir disso você cria a sua intervenção. Já indo para o biso da intervenção, vocês têm muitas dúvidas em relação a como criar a intervenção, 1 ou 2, professora. Eu continuo dizendo que vocês podem criar 2 intervenções, só que dessa vez completas, sempre seguindo a estrutura cobrada pela banca, quem vai fazer o que, como e por quê ou para quê. Minha dica para você é escreva essas perguntas e responda todas elas. Então, quem é o meu agente de intervenção? Pensem logicamente junto comigo acerca do tema que eu tô levemente discutindo aqui dos idosos. Se eu tô falando do Estado e que o Estado não cumpre a função dele de garantir o direito dos idosos, quem vai ser o meu agente de intervenção? O Estado. A partir do momento em que eu digo que ele precisa cumprir, efetivamente, garantir os direitos dos idosos. Então, a partir da minha discussão, eu já sei quem é o meu agente. No caso da família ou da sociedade, sendo a minha questão 2, eu vou colocar a própria sociedade por uma mudança de comportamento, certo? De tratamento com os idosos. Então, eu coloco a sociedade e o indivíduo como agente, ou posso colocar a família também, porque a família pode ser utilizada, principalmente nesse caso eu aborde no meu texto, como agente de intervenção. Então, daí você já tira a ideia do seu próprio texto, você já tira os seus agentes de intervenção, tá bom? Então, responda as 4 perguntas, que vai ficar muito mais fácil de você escrever a sua conclusão. E o passo 5, é claro, é você lembrar, certo? Já pré-estruturar o seu texto. Pré-estruturar no sentido de escrever, né? Fazer o esboço, seguindo a estrutura que você fez no passo 4. Então, você já tem uma tese definida, hora de pensar, como é que eu vou apresentar esse assunto? Pode ser uma frase simples e eu começar o meu texto dizendo que os idosos... Tá tocando o telefone, desculpa. Os idosos, eles enfrentam muitos desafios na sociedade moderna, certo? Ou começar com um dado que diz que a população de idosos cresce a cada ano, certo? A longevidade está vindo aí como um ponto positivo, já que é sinônimo de saúde. Eu posso começar a minha redação apresentando exatamente por esse aspecto e vir com um conectivo de adversão, né? E dizer, porém, existem desafios que eles continuam enfrentando, e aí eu mostro quais são os desafios que eu vou discutir no meu texto, tá bom? Então já pensa como você vai apresentar o assunto, pode ser uma alusão histórica, inclusive pode ser, por exemplo, um fato social na Índia, né? Eles tocam os pés dos idosos em sinal de respeito, então eu poderia começar a minha redação falando sobre isso e dizer que cada cultura tem sua forma diferente de demonstrar respeito pelos idosos, e aqui no Brasil isso precisa ser repensado e modificado porque eles enfrentam desafios. Eu tenho que apresentar as palavras-chave na introdução e durante o texto também. Isso é o que os corretores chamam de retomada. Então vamos relembrar? A gente começa questionando o tema, discutindo o tema, certo? Interpretando o tema. A gente, na sequência, faz questionamentos acerca do assunto para abrir a mente, despertar o senso crítico. O passo 3 é enumerar tudo que a gente sabe sobre o assunto. A partir do passo 3, no passo 4, a gente estrutura o texto. Então, define tese, define as questões, define os argumentos e define as propostas de intervenção também. E no passo 5, a gente vai ali realmente colocar isso na prática, esboçar, né? Fazer o esboço do texto, para que sim seja possível fazer uma redação nota 1000. E a dica extra que vem nesse vídeo é você, depois que terminar a redação, vai fazer a prova de linguagens ou vai fazer a prova de humanas, depois volta para a redação, dá uma lida calmamente, vai vendo o que você errou, corrige os erros de concordância, acentuação, ortografia, pontuação,
para só então passar limpo. Tá bom? Eu espero que as minhas dicas sejam válidas. Sigam esse passo a passo. Hoje à noite tem live aqui no Canal Inteligente no YouTube. E eu quero todo mundo aqui junto comigo para tirar as dúvidas. Eu fico aqui até de madrugada, se for preciso, para saber tudo que vocês colocaram na redação. Minha aposta de tema para esse ano, eu me inclinei, de repente, para a parte de meio ambiente, mas eu consigo ainda apostar em indígena, na questão indígena, na questão dos animais e na questão da população de rua, mas de repente eu tive um insight para a questão de meio ambiente, então pode ser água, pode ser lixo, pode ser a questão da energia renovável, então ficam aí as minhas apostas para vocês. Vocês sabem já qual é o meu mantra, é o Be Brave. Então, quando você começar a prova, diga pra você mesmo, seja corajosa ou seja corajoso. Esse é o momento de você mudar a sua vida. Hoje é o primeiro passo para você conseguir conquistar a sua aprovação. Eu quero vocês confiantes, porque vai dar tudo certo. Contem comigo, com as minhas boas energias. Eu vou estar lá com vocês, torcendo por vocês e dizendo que vocês são capazes. Eu também vou fazer a prova, então à noite eu vou estar tanto como eu parecer acerca do tema, como também falando como é que eu abordei o tema, tá bom? Beijos, muito sucesso na prova de hoje. Não vou dizer boa sorte, porque aluno meu não precisa de sorte. Excelente prova e a gente se vê mais tarde.